cachumba é causada por vírus, tem alto poder de contágio e é transmitida principalmente por secreções expelidas através da saliva, tosse ou espirro. Faz parte das chamadas doenças comuns da infância. Para tirar dúvidas das pessoas sobre esta doença, Utilidade Pública entrevista o médico infectologista Crispim Ceruti Júnior. Ele atua no Hospital das Clínicas do Espírito Santo, a quem agradecemos pela participação aqui no Utilidade Pública. Eu agradeço a oportunidade de poder estar divulgando algumas informações sobre essa doença viral. Então, doutor Crispim, nós fomos às ruas ouvir algumas pessoas, as dúvidas dessas pessoas. Vamos respondê-las? Vamos responder. Então vamos lá. Doutor, eu gostaria de saber quais são os sintomas da cachumba. Geralda, a cachumba é uma doença febril. Os sintomas começam com febre, dor no corpo, indisposição e mais ou menos um dia depois de começar esses sintomas gerais, a pessoa geralmente sente dor projetada na região da orelha e logo a seguir uma sensação dolorosa forte abaixo da orelha. E a partir daí começa a vir inchaço no local, dando aquilo que popularmente as pessoas chamam de papeira, né? Um inchaço na região próxima da orelha, que faz a orelha ficar puxada para cima e para fora e apaga essa área mais ondulada que a gente tem perto da orelha, que chama ângulo da mandíbula, que fica inchado também. Doutor, como que a cachumba é transmitida? Raquel, é uma doença respiratória, a transmissão é respiratória. Então, as pessoas que estão doentes com febre e com o vírus na glândula da saliva, que dá essa papeira, elas transmitem o vírus pelas secreções respiratórias. Então, quando você está perto de uma pessoa assim, ela espirra ou fala muito perto de você ou tosse, esse vírus viaja da secreção dela para a sua região respiratória, nariz e boca. E aí ele entra nos tecidos que vão fazer essa inflamação. Doutor, quais são as complicações que o paciente pode ter? José Augusto, na maior parte das vezes é uma doença que a gente chama de autolimitada. Começa com febre, com dor no corpo, indisposição, evolui para esse inchaço das glândulas da saliva próximo à orelha e se resolve em mais ou menos 10 dias, sem maiores problemas. Uma outra complicação que é infrequente, que pode aparecer raramente, é inflamação das meninges, daquelas membranas que cobrem o nosso cérebro, que dá o quadro de meningite. A gente ouve muito falar em meningite grave, aquela meningite por bactéria, que obriga as pessoas a internarem. A meningite da cachumba é uma meningite branda, benigna, que desaparece também por conta própria. Doutor, é verdade que a cachumba pode descer para outras partes do corpo? Bom, Simone, então, assim como o vírus leva à inflamação das glândulas da saliva, pode levar à inflamação de outras glândulas. Então, as mais encontradas são os testículos e os ovários. Isso acontece, se observa mais comumente, mas entre as manifestações da cachumba não é a mais frequente. Então, o mais comum é a pessoa ter a febre, inchaço das glândulas da face e depois resolver o problema. Uma pequena parte tem inflamação dos testículos ou dos ovários. Mas mesmo essas que têm essa evolução com essa inflamação localizada, tem uma resolução tranquila, não tem maiores problemas depois. Só uma fração muito pequena que pode ter problema de fertilidade a partir disso. Doutor, como é o tratamento da cachumba? Maria da Penha, o tratamento é um tratamento de apoio, não existe uma medicação específica para acabar com o vírus. É como outras doenças causadas por vírus, que não se trata com nenhuma medicação específica. Por exemplo, um resfriado ou uma gripe. Você toma remédio para diminuir os sintomas e não para eliminar o vírus, que isso o seu organismo faz naturalmente. Assim a cachumba, é repouso, bastante líquido, medicação para dor e esperar passar. Geralmente a doença evolui em 10 dias. Em torno de 10 dias
talvez um pouco menos, a pessoa resolveu completamente os sintomas e não tem mais nada. Doutor, qual o cuidado que a gente tem que ter para não transmitir para as outras pessoas? Claro, a pessoa que está com cachumba deve evitar de ficar muito próxima das outras. Não apesar de ser uma doença contagiosa e relativamente bastante transmissível, ela é menos transmissível do que outras doenças virais. Então, por exemplo, sarampo e varicela, popular catapora, a pessoa pega muito mais facilmente em contato com quem está doente do que com cachumba. Cachumba é evitar o contato mais próximo. Se você sabe que uma pessoa está doente com cachumba, para evitar de pegar a doença, é bom se manter numa distância de pelo menos 1 metro além dela e evitar de ficar muito perto quando ela estiver falando ou espirrando. Doutor, quem pode tomar a vacina e por quanto tempo a vacina protege? Paulo Vitor, a vacina está no calendário público do sistema público de vacinação para as crianças no final do 1º ano de vida. Tem 2 doses que são tomadas com intervalo mínimo de 30 dias entre elas. A proteção é boa, é uma proteção que dura ao longo da vida, então hoje em dia você não tem mais cachumba na infância como você tinha antes, porque agora as crianças são todas vacinadas. Você tem razão com a sua pergunta de quanto tempo demora, porque como eu disse, a vacina costuma proteger ao longo da vida inteira, mas conforme a pessoa vai aumentando a idade, costuma haver um enfraquecimento dessa proteção. Então, é possível que uma pessoa adulta, ela acabe adquirindo a vacina, apesar de ter sido vacinada. Não é o mais frequente, mas acontece. Uma coisa que se observa agora, que a maior parte das crianças já é vacinada, é que quando aparecem surtos, epidemias de cachumba, aparecem nos adultos, nas pessoas adultas mais jovens. Então, a confiança na vacina é grande, a pessoa deve ficar protegida muito provavelmente ao longo da vida inteira, mas não é impossível que uma pessoa mesmo vacinada tenha cachumba quando adulto. Ok, doutor Crispim, obrigado por participar do Utilidade Pública, tirando as dúvidas das pessoas sobre esta doença que é tratável, tem vacina, basta que as pessoas tomem cuidado, para se tratar e também para evitar a sua transmissão. Lembrando que o Utilidade Pública recebe também sugestões de assuntos para serem abordados. Se você tiver interesse em fazer sugestões, basta encaminhar o e-mail rotinatva@gmail.com. Obrigado pela sua audiência e até o próximo Utilidade Pública.